noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados aqui presentes. Se a tua atitude é positiva, você consegue enxergar muito além do que está na superfície. Perceba suas necessidades claramente, tenha certeza que elas serão supridas e dê graças por isso. Nunca deixe de agradecer. A lei da gratidão é uma lei espiritual fundamental. Você consegue ver o melhor em todas as situações? Ponha essa lei em prática cada vez mais, especialmente quando se deparar com uma situação difícil. Encare-a de frente e honestamente. Depois, examine-a de todos os ângulos possíveis. Quando terminar, você vai descobrir que a sua maneira de encará-la mudou totalmente. O que a princípio parecia um desastre, agora é uma oportunidade e basta você decidir extrair o melhor de toda essa situação para que essa oportunidade se transforme em sucesso. A exposição dessa noite será proferida pelo nosso irmão de Orleans, Centro Espírita Libertação, Juliano Cruzeta, o passo a palavra. Fique à vontade, irmão. Boa noite. Boa noite. Que Jesus possa nos iluminar na noite de hoje, nos intuir para que as palavras que aqui nós falarmos seja de algum conhecimento, possa ajudar de alguma forma cada um de nós. Eu trago como tema da noite reforma íntima. É um tema que, se os irmãos perceberem, ele é um dos temas mais abordados dentro das exposições doutrinárias. É um dos temas mais falados. Às vezes não falado diretamente sobre reforma íntima, mas quase que toda palestra, toda explanação nas casas espíritas aborda esse tema. Entra na transformação das pessoas. Então, a gente já começa a notar por aí que é um tema bem interessante e bem importante para nós que nos dedicamos e frequentamos os centros espíritas. E é interessante porque eu não sei se os irmãos já se perguntaram qual é o objetivo do espiritismo. Às vezes a gente vem para a casa espírita, frequenta os estudos, às vezes reunião mediúnica, aí tem os trabalhos sociais, divulga o espiritismo, mas na essência, vocês já pararam para se perguntar qual o objetivo essencial da doutrina espírita? Eu vim me perguntando a respeito desse questionamento e às vezes eu ficava pensando, será que o objetivo do espiritismo é formar casas espíritas, encher as casas, formar prosélitos, fazer novos espíritas? O objetivo da doutrina espírita é somente a comunicação com os espíritos? Nas mesas mediúnicas, as cartas psicografadas, os livros, ou até o atendimento social, será que é esse o verdadeiro objetivo da doutrina espírita? É claro que a gente pode somar todos esses pontos específicos, mas quem vai nos responder a respeito do essencial objetivo do espiritismo é o próprio codificador, num livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples, lançado em 1862. Então, nessa época,
já se tinha o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, e também já se tinha o Livro dos Médiuns, que é de 1861. Já estava divulgada a doutrina espírita, já era conhecida em muitos lugares, e o Kardec, tendo aquela visão de que as pessoas precisavam de algo panorâmico, algo objetivo, que dissesse o que é realmente a doutrina espírita e qual o objetivo dela, ele então lança esse livro. E ele lança algumas máximas, e no item 35 desse livro, ele diz o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é a melhora dos homens, no que se refere ao seu progresso moral e intelectual. Então vejamos que aqui novamente cai dentro da reforma íntima. O objetivo essencial do Espiritismo é a melhora dos homens, no que se refere ao seu progresso moral e intelectual. Então o objetivo principal da doutrina dos Espíritos é a nossa melhora como seres humanos. Esse é o objetivo principal. É para isso que a gente vem na Casa Espírita toda quarta-feira. É para isso que a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e toda a sequência dos livros de Kardec, os livros do Chico. Recebe carta psicografada, tem a comunicação com os espíritos, faz o trabalho social, divulga a doutrina espírita. Para quê? Para que os homens, como seres humanos, se melhorem. Esse é o objetivo principal. Então, se nós conseguíssemos, por exemplo, melhorar a humanidade, sem precisar vir à Casa Espírita, está valendo. O objetivo não é só vir dentro da Casa Espírita e escutar uma palestra. E isso não se faz somente com o Espiritismo. Pode-se melhorar pessoas dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, dentro do Budismo, dentro do muçulmano. Pode-se melhorar os seres humanos com todas as religiões. É uma. Precisa ser espírita para dizer que faz uma transformação moral? Madre Teresa de Calcutá era espírita. Mahatma Gandhi era espírita. Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente, da transformação de cada um de nós. E o que é essa tão falada, então, reforma íntima, gente? O que seria? Como fazer? Confesso a vocês que eu já me perguntei muito isso. Como eu começo a reforma íntima? Ponto de partida. O que seria? E eu trago uma definição bem interessante sobre a reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. Processo contínuo, seguido de autoconhecimento, aperfeiçoamento moral e transformação pessoal. Consiste em identificar e corrigir defeitos como o orgulho e o egoísmo, buscando fortalecer virtudes como a paciência e a caridade, para se tornar uma pessoa melhor. Então isso é reforma íntima. É nós identificarmos em nós os pontos negativos, identificar também os pontos positivos, porque todos nós temos pontos positivos e negativos, transformar os negativos e fortalecer os positivos. Num processo gradual, ou seja, constante, sempre estar se melhorando. E mais, é desenvolver o seu interior, ter ações e valores mais elevados. E aí a gente pode se perguntar quais são os nossos valores hoje. É só a gente ver qual é o nosso objetivo, para que a gente acorda de manhã. Se o nosso objetivo é nos transformar em pessoas melhores, ou se o nosso objetivo é material, ter valores interiores,
mais elevados, e especialmente, é lógico, à luz do Espiritismo, porque é nessa doutrina que nós resolvemos estudar. Então, isso é uma linha geral do que é a transformação moral, do que é a reforma íntima. E aí a gente elenca alguns passos que facilitam essa transformação moral que cada um de nós precisa fazer. E o primeiro ponto, o ponto essencial da reforma íntima é o autoconhecimento. Esse é o ponto principal e o início de tudo. Por quê? Porque se eu não me conheço, se eu não sei o que me faz bem e o que me faz mal, como eu ajo e por que eu ajo de tal ou tal forma, como é que eu vou me transformar? Se eu não identifico em mim orgulho, vaidade, raiva, rancor, e aí por aí vai, se eu não identificar isso em mim, como é que eu vou me transformar? Se eu achar que está tudo bem, que está tudo certo, que a maneira de eu me relacionar com as pessoas é a melhor maneira que existe, a maneira com que eu ajo para com as situações é a melhor maneira que existe. Se eu não identificar que ali pode ter algo a melhorar, como é que eu vou fazer para melhorar? Não vou. Então, pensa naquelas pessoas que a gente chega para conversar e ela sabe tudo. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa sabe tudo. Tudo que você falar, ela já sabe, já fez, já sabia, tem melhor. Tem pessoas assim? Mas vamos lembrar, gente. E aqui é uma pegadinha, porque a reforma é íntima. Então, se a gente já pensou nesse pequeno exemplo em alguém lá de fora, a gente já começou errado. Já começou errado, porque alguém muda o outro. Cada um muda a si mesmo. Então, se eu não identifiquei em mim que as pessoas vêm falar comigo, eu estou com um ar de grandeza, eu já acho que sei tudo, já posso dar aula de medicina para um médico, já posso dar aula de carpintaria para um carpinteiro, porque eu sei mais do que ele, já começamos errado. Porque aí nós não estamos identificando em nós as falhas, e sim olhando para as falhas dos outros. E garanto que todos nós temos aquela falsa certeza moral. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. De a pessoa chegar para conversar com você de qualquer coisa. Um assunto sobre religião, um assunto sobre política, ou sobre futebol, enfim. Seja o assunto que for. E aí a pessoa dá o ponto de vista dela, a gente dá o ponto de vista nosso, e depois sai pensando assim, um dia ela vai evoluir e pensar igual eu penso. Vocês já pensaram assim? Peraí, quem é que disse que eu estou certo? Se a gente pensa assim, é porque nós temos orgulho e egoísmo. E não identificar isso é o ponto mais comum de erro do ser humano. De achar que não tem nada para ser modificado. De se achar melhor do que os outros. Uma vez eu escutei uma palestra da Anete Guimarães, não sei se vocês conhecem a Anete Guimarães, depois pode jogar no Google, ela é uma palestrante espírita muito renomada. E ela dizia assim, na hora eu não concordei com ela, mas ela disse assim, quando alguém te dá um tapa, e tu se magoar com a pessoa, e tu ficar com raiva da pessoa, ela tem o erro dela de ter dado o tapa, mas tu tem o teu erro de ter ficado magoado. Aí eu não concordei, porque, poxa, eu não tenho direito de ficar magoado com o outro que me bateu? Sabe por que, meus amigos, que a gente se magoa? Que a gente tem raiva dos outros? Chuta. Orgulho.
a gente só se magoa com o outro porque a gente tem orgulho. Porque se a gente não tivesse ainda, aliás, se nós não tivéssemos mais o orgulho e o egoísmo, a gente não se magoava. Costumeiramente nós pedimos perdão a Deus, sem lembrar da oração do Pai Nosso, que Jesus diz lá: perdoa na medida em que eu perdoar. É lei de causa e efeito. Deus perdoa? Eu vou mudar a pergunta. Deus precisa perdoar? Deus se magoa? Se Ele não se magoa, Ele não precisa perdoar. Percebe o orgulho e o egoísmo incrustado dentro de cada um de nós? É difícil, gente? É. Ah, Juliano, tu já faz? Eu me magoo, eu fico bravo, eu fico com raiva. Eu sou ser humano. O ponto principal não é isso. Não tem problema a gente se magoar, porque faz parte da nossa evolução. Nós não somos perfeitos. O problema é eu não identificar o erro. O problema é eu não enxergar que eu tenho orgulho e egoísmo e continuar me magoando, continuar me enraivecendo. Esse é o problema. Porque daí a transformação ela não acontece. Aliás, nessa questão de se achar, a gente vai notar que quando Jesus constitui o colégio apostólico dele, ele coloca discípulos que tinham os mesmos problemas que nós temos. Não sei se os irmãos já perceberam, mas os discípulos eles tinham os mesmos problemas que hoje nós temos, porque eles também eram imperfeitos. Sabe lá se já são espíritos puros ou não, passados-se 2000 anos? A gente vai notar em Mateus capítulo 9, lá nos versículos 46 e seguintes, que eles tinham uma disputa entre eles para saber quem era o maior no grupo. E aí eles vinham discutindo quem era o maior dentre eles. Olha só, se não é orgulho e egoísmo, querer saber quem é o maior. Aí Jesus percebe a situação, vê que eles estavam discutindo para saber quem que era o maior, quem que detinha mais saber em matéria de evangelho, quem que era o mais caridoso, quem que era o bom, né? Vamos traduzir. E aí Jesus pega uma criança e diz: aquele que se fizer como esta criança será o maior. Aquele que se fizer o menor no reino dos céus, esse será o maior. Demonstrando o quê? A humildade é a chave para o orgulho e para o egoísmo. Humildade e caridade. É o oposto do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente entra no Evangelho, nós vamos ter ali situações que ensinam para a gente como a gente deve proceder em tal ou tal circunstância. E é interessante isso, porque ali a gente tem um passo a passo. Então, primeiro ponto, resumindo e voltando, o autoconhecimento. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Para mim, é preciso ter muita objetividade e ser muito sereno para conseguir enxergar os nossos vícios, os nossos defeitos. Não é fácil a gente olhar para a gente e dizer assim: poxa, eu estou com inveja, poxa, eu estou com raiva, porque a gente sente isso e acaba não percebendo. É ou não é verdade? A nossa vida é um turbilhão tão grande que a gente vai levando de barriga as coisas e vai sentindo, vai tendo os sentimentos e não presta atenção no que aquele sentimento quer dizer, o que ele quer trazer para nós. E aí vem a transformação. Segundo ponto, transformação. Identificou o problema, identificou qual é a imperfeição, vem a transformação. Vou dar um exemplo. Identifiquei que tenho inveja. O que eu vou fazer?
Então vou dar uma situação. A gente está no nosso trabalho, em duas pessoas sempre juntas, um colega do lado, os dois trabalham bem, um tem o objetivo de crescer na empresa, um colega, o nosso objetivo é angariar a experiência, para daqui a pouco ter um negócio próprio. E aí dali a pouco o colega se esforça e ganha uma promoção. Começa a ganhar mais. E a gente que estava sempre com aquele colega, sempre do lado, trabalhando junto, até saía junto, pelo fato de ele ter ganhado a promoção, a gente começa a se afastar. Porque a inveja faz isso. Sem perceber, a gente começa, também, puxa saco, desculpa o palavrão, né? Também, não sai da saia do chefe, faz tudo que o chefe manda, não tem opinião própria. E aí o que era uma amizade sincera, pelo fato de o outro ter ganhado a promoção, a gente começa a se afastar da pessoa, começa a falar mal da pessoa. Não tem mais as mesmas conversas. E se a gente não tiver uma madureza espiritual para identificar que aquilo ali é inveja, a gente vai se afastar da pessoa e nunca mais vai falar com ela, provavelmente. Pelo fato da inveja. Agora, o que uma pessoa que tem uma madureza espiritual pode fazer? Identificar, primeiro ponto, autoconhecimento. Por que eu estou com inveja dessa pessoa? Poxa, eu não queria a promoção, a gente era amigo, ele está feliz e eu estou com inveja da felicidade dele ou dela. Por quê? Estou com inveja. Mas, poxa, eu nem queria o que ele conquistou. Por que eu estou com inveja? Será que as minhas conquistas não são aquelas que eu estou querendo? Será que eu não estou conseguindo conquistar o que eu quero? E aí eu vejo que ele conseguiu, que ela conseguiu conquistar o que queria, e agora eu estou com inveja disso? Percebe? Aí a gente identificou que está com inveja e começa a transformar essa inveja em impulso para melhorar. Como impulso? Identifiquei que estou com inveja. Vi que o outro cresceu. Eu não estou atingindo os meus objetivos. Por isso que eu estou frustrado. Vou fazer conforme ele fez. Seguiu em frente, se dedicou, estudou, trabalhou pra caramba, conquistou o que queria. Basta a mim trabalhar bastante, me esforçar, estudar, me dedicar, que eu vou também conquistar o que eu quero. Olha só, da identificação da inveja, a gente consegue transformar num impulso para o nosso objetivo. Isso é transformação. E assim, gente, com medo, com a raiva, com o orgulho. Porque, de novo, vamos repetir, o problema não é ter orgulho, o problema não é ter inveja, o problema não é não perdoar, o problema é não identificar que a gente faz isso e não fazer a transformação. Porque lembremos, nós não fomos criados perfeitos, nós somos espíritos em vias de perfeição. Nós estamos aqui para isso, para o autoconhecimento e daí a transformação. 2 pontos já foram. Terceiro ponto que a gente pode utilizar, não que seja isso o passo a passo, cada um tem a sua maneira de fazer a transformação, mas a gente está elencando alguns pontos que fica assim, o caminho mais aplainado para fazer a transformação. Então, terceiro ponto, cultivo das virtudes. A gente identifica quais virtudes a gente já tem e fortalece essas virtudes. Poxa, eu sou um cara paciente, eu sou um cara atencioso, eu sou uma pessoa honesta. Fortifica essas virtudes, dá ênfase para elas, admite que tu tens virtudes, porque um dos nossos problemas também, que é do orgulho isso, é não identificar em nós o que a gente tem de bom. Eu recebi um aplauso lá, mas bondade dos outros lá. A gente costuma se auto-sabotar, né?
Isso é muito comum. Então, o cultivo das virtudes, e nós estamos repletos de oportunidades para o cultivo das nossas virtudes, repletos, no dia a dia. Eu lembro de um filme que eu assisti, O Todo-Poderoso 2, eu não sei se os irmãos assistiram já, é um filme de comédia, com Morgan Freeman, e nesse filme, o Morgan Freeman faz o papel de Deus, não sei se vocês lembram desse filme. E aí ele diz que para uma pessoa lá, para um deputado, se eu não me engano, que ele tem que construir uma arca, lá no meio de Nova York. Olha que loucura, né? Construir uma arca no meio de Nova York, porque vai dar um dilúvio. E aí tem uma determinada cena que a mulher do deputado, porque daí o cara largou tudo e foi construir a arca, né? Deixou barba, botou aquela roupa comum dos profetas e tal, e foi lá construir a arca. E o povo achou que ele estava louco. Imagina, né, gente? A gente ia achar também, né? E aí a mulher dele estava muito triste, estava numa lanchonete, e apareceu o Morgan Freeman, Deus, para servir ela como garçom. E aí ele nota que ela está triste, começa a conversar com ela, perguntar: por que tu está triste? Ah, porque isso e tal, meu marido é o Noé de Nova York, que está fazendo uma arca, e o que eu queria era só uma oportunidade de ficar mais junto com a família, de a família ficar mais unida, e agora está lá ele construindo essa arca, todo mundo chamando ele de louco e tal. E aí vem a lição. O Morgan Freeman, Deus, diz assim para ela: se tu queres paciência, se tu deseja adquirir essa virtude, paciência, Deus vai tirar a paciência do bolso e vai te dar, ou Ele vai te dar oportunidades para tu conquistar a paciência. Se tu pede mais união na família, Deus vai te dar a união, ou Ele vai te dar oportunidades de tu construir essa união com a família? Aí ela captou o recado. Ela percebeu que o lugar dela naquele momento era apoiar o marido na situação em que eles estavam vivendo. Assim a família ia ficar mais unida. E assim aconteceu. Então a gente precisa olhar para nós, para o nosso trabalho, para as coisas que nos acontecem, e enxergar como oportunidades de fortalecer as virtudes e de conquistar as virtudes que nós ainda não temos. Quem vocês acham, meus amigos, que Deus coloca do nosso lado para a gente adquirir paciência? Quem? E se alguém está aqui do lado do cônjuge, não olha para o lado. Quem é que Deus coloca do nosso lado para a gente adquirir paciência? É um monge que está lá meditando? Ou é o marido e a mulher? O filho? O cunhado? O genro? A nora? Gente, para adquirir paciência é no tete a tete. É com os nossos, é ali. Adianta eu vir aqui no Centro Espírita, sentar com vocês e ser o cara mais paciente do mundo durante meia hora. Aí vou para casa, xingo a mulher, brigo com os filhos, vou para o trabalho, brigo com todo mundo, não tenho paciência. É lá que eu vou testar a paciência. A nossa família é a academia das almas. Para fazer musculação, eu vou para a academia, puxo ferro, faço esteira. A academia das virtudes é a nossa família. É ali que a gente vai adquirir as virtudes. Então, cultivo das virtudes, terceiro ponto. Um quarto ponto, e que é muito importante a gente saber desse ponto, isso é essencial, é que as coisas não acontecem da hora para outra, de uma hora para outra. É um processo gradual. Então, a gente vai, pega uma muda de planta,
coloca no sol. Rega, aduba, cuida, protege do sol. Ela dá fruto no dia seguinte? Quanto tempo leva por uma fruta por uma muda dar os seus frutos? Não leva tempo. Não é no cultivo constante, no cuidado constante para aquela muda se fortalecer, crescer, depois florescer e dar os frutos? Assim é também com as virtudes. Assim é também com a transformação dos nossos erros. É um processo gradual, devagar, tem que persistir. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu morava com a mãe, nós somos em 3 irmãos. Então imagina, a mãe sozinha com 3 filhos e mais o pai, 4 homens dentro de casa. Ela passou a vida dizendo assim: vai no banheiro fazer o número 1, levanta a tampa. Não é vocês que limpam, né? Levanta a tampa, levanta a tampa. Foi assim uns 20 e poucos anos. Levanta a tampa, vai no banheiro, levanta a tampa. Sempre lembrando os filhos e o marido, levanta a tampa. Então, isso ficou na minha cabeça. Levanta a tampa. Até um certo ponto, que não sei quando foi, com 15, com 10, com 20, era automático levantar a tampa. Se tornou um hábito. Porque o hábito, ele só é hábito porque ele foi exercitado muitas e muitas e muitas vezes. Isso é o hábito. Aí veio o namoro, depois o casório, e aí começou um processo de desconstrução do hábito. Abaixa a tampa. Vai levantar, mas abaixa agora. É só tu de homem, eu de mulher, abaixa a tampa. Aí começou, né? O levanta a tampa começou o contrário. Baixa a tampa, baixa a tampa. Caiu algumas vezes, para sentar e a tampa estava levantada, principalmente de noite, né? Sai de noite no escuro, sem acender a luz do banheiro, vai lá e senta e a tampa está levantada, cai. Então foram alguns anos para mim desconstruir o levanta-tampa da mãe e o abaixa-tampa da esposa. Levou alguns anos. Hoje, mais de 10 anos depois, a tampa já baixa, automático. Foi um outro hábito construído. Então é um exemplo bem simples, bem banal. Agora, pensem comigo. O orgulho, exercitado há milênios por nós. O egoísmo nosso, exercitado há milênios por cada um de nós. As mágoas, ninguém pode pisar no meu pé. A raiva, exercitada há milênios. Ô, gente, não vai ser com 2 horas de conversa que a gente vai tirar isso da gente. Né? Não vai ser, desculpem, não vai ser vindo aqui toda quarta-feira, meia hora por semana, que a gente vai ser espírito puro. O que a gente aprende aqui na doutrina espírita é preciso levar para casa, para exercitar dentro de casa. Senão não faz sentido. A gente vinha aqui aprender a se transformar e não fazer a transformação. Perseverança é necessário. E aí, nesse ponto, a doutrina espírita tem um leque, né, de possibilidades. Porque o Kardec vai dizer assim, na primeira página da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu até trouxe para a gente ser fiel ao texto. Ele diz assim: falando sobre o código de conduta de Jesus, falando de como as pessoas devem se portar perante os outros, Kardec falando, ele diz assim: para os homens em particular, os seres humanos, né, homens e mulheres, constitui aquele código, o código moral de Jesus, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais e que se funda na mais rigorosa justiça.
E aí ele termina dizendo assim: é finalmente e acima de tudo o código moral do Cristo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. E o que todos nós buscamos é a felicidade. A gente troca de nome. Uns dizem que é promoção no emprego, outros dizem que é uma casa na praia, outros dizem que é dinheiro no banco, outros dizem que é um amor verdadeiro, mas o que nós queremos em realidade é a nossa felicidade. É ou não é? E o Kardec deixa bem claro que o único caminho infalível para a felicidade vindoura é o código moral do Cristo. E aí ele diz o seguinte: em todas as passagens evangélicas, quando Jesus ia conversar com os fariseus, com os saduceus, quando Jesus ensinava para os discípulos, quando ele foi para a montanha e profere o Sermão do Monte, ali tem ensinamentos que servem para o nosso dia a dia. É disso que Kardec está falando. A maneira como Jesus lidava com as pessoas serve para a gente ver como a gente precisa lidar com os outros. Às vezes tinha a situação de Jesus ficava quieto, não falava nada, igual aquela vez que levaram a mulher adúltera para ele, para ver o que ele ia dizer, se era para apedrejar ou não, ele ficou quieto. Então tem situações na nossa vida que a gente precisa ficar quieto, dá aquela vontade de falar, né? Aquela vontade de desossar, mas a gente tem que ficar quieto. Tinha vezes que Jesus levantava um caído, às vezes o caído não é o caído no chão, mas é um caído emocionalmente, então a gente precisa perceber isso. Tem vezes que é nós que precisamos de ajuda. Vocês lembram que Jesus pediu ajuda, aceitou inclusive a ajuda para carregar a cruz? Quem somos nós para não aceitar a ajuda dos outros, se o próprio Cristo aceitou a ajuda? Então ali, o Kardec está dizendo que ali no Evangelho nós temos a maneira de condução da nossa vida. Nós é que não olhamos para isso. O Emmanuel faz isso, explana o Evangelho nessa coleção aqui, ó, coleção Fonte Viva. Tem aqui Caminho, Verdade e Vida, livro Fonte Viva, livro Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz. O que ele faz nesses livros aqui? Ele pega um versículozinho do Evangelho, às vezes uma frase, e discorre sobre aquela frase, ensinando algo para nós. Então o código de conduta que a gente precisa adotar para a nossa transformação moral, o código de conduta que a gente precisa para a nossa felicidade é o Evangelho. Não tem outro rumo, não tem outro caminho. Tudo que sair do Evangelho, nós poderíamos dizer que está errado. Porque Jesus não é o guia e modelo da humanidade. Se ele é o guia, se ele é o modelo, ele é um modelo a ser seguido. Isso é fato. Então a gente precisa voltar os nossos olhares para isso e identificar, primeiro o autoconhecimento, identificação das virtudes e dos defeitos, depois a transformação, depois o fortalecimento das virtudes, e lembrar sempre que é um processo gradual. Não preciso ficar triste se eu sair daqui agora e alguém ali na rua me falar uma besteira e eu ficar bravo. Me culpar por isso, porque ainda faz parte do meu ser. O que eu não posso é deixar de identificar o meu erro. Preciso identificar. E aí, para finalizar, lembrando ainda daquele livro que eu comentei com vocês, As Máximas do Espiritismo, né? Kardec diz assim no item 37: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. Se ele falasse mais alguns, eu ia ficar triste, porque eu tenho todos aqui. São para a alma ervas venenosas, das quais se deve arrancar as raízes. Seus antídotos são a caridade e a humildade. Para todos os males da humanidade,
o antídoto é caridade e humildade. Coisas tão difíceis de nós praticarmos. E no item 37 ele diz assim: a crença no Espiritismo somente é proveitosa, a crença no Espiritismo somente é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje ele é melhor do que ontem. Aí a gente vê que a doutrina espírita está fazendo seu efeito. Se nós podemos dizer assim, hoje eu estou melhor do que ontem. Se a gente disser isso, afirmando com certeza, é porque a gente já se melhorou alguma coisa. Interessante, né? E aí, para finalizar, a gente traz aquela frase do Chico, que eu acho que todo mundo conhece, que ele diz assim: aos outros eu deixo o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Caridade e humildade. Os outros deixam que façam o que queiram. Entenderam, né, gente? A gente não muda os outros, né? Agora, a nós, o dever de ser a cada dia melhor. Obrigado pela paciência, obrigado pelo convite, e que Jesus possa iluminar cada um de nós. Que assim seja. Querido Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece, como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Faça com que possamos compreender cada vez melhor o centro de ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja nos seus ensinamentos. Que aprendamos a amar sempre, e que este amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. Em nome de Jesus, Pai, te oferecemos nossos louvores aos nossos corações. Que assim seja. Agora passemos para a segunda fase, que é o passe.